O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 10º domingo, do segundo domingo do tempo comum, ela traz para nossa meditação algo que está ligado com as leituras do domingo passado. No domingo passado, nós víamos as leituras nos incentivando a irmos para o campo de missão, para o trabalho missionário, para o anúncio do Evangelho, para o testemunho da fé, para a doação, o serviço em prol do reino de Deus. E hoje, as leituras, como que um complemento das leituras do domingo passado, vem dizer uma outra coisa para nós estarmos preparados para quê? Que no meio do trabalho missionário, no meio do nosso apostolado, do nosso trabalho como cristãos, nós vamos encontrar a perseguição, nós vamos encontrar a tribulação por causa do trabalho em prol do reino de Deus. Quando nós pegamos a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Jeremias, é um trecho das lamentações de Jeremias, das confissões de Jeremias, em que aqui existe um lamento de Jeremias, dizendo que ele já estava saturado de tantas perseguições e tribulações que ele estava passando por conta daquilo que ele estava fazendo na sua missão de profeta. E a missão de Jeremias era justamente a seguinte: era conclamar as autoridades, os governantes de Israel, para que eles retornassem à obediência da palavra, à obediência dos mandamentos de Deus, porque eles tinham se afastado deste caminho. E o que estava acontecendo? Ele, Jeremias, na sua visão profética, estava prevendo uma ruína para Jerusalém. Ele estava prevendo um arruinamento para toda a estrutura de Israel. E ele não deixava de profetizar e chamar a atenção do rei. Só que isso,
trouxe para Jeremias um peso muito grande, porque ele começou a ser perseguido pelas autoridades, ele começou a ser humilhado, começou a ser desprezado, rejeitado. Jeremias, por defender a verdade, ele começou a sofrer terrivelmente. Tanto é que teve um momento no ministério profético de Jeremias que ele foi colocado numa cisterna, e era uma cisterna lamacenta, cheia de lama, que ele ficava com lama até quase a altura da cintura, preso, confinado, para que ele não profetizasse mais, para que ele não anunciasse a profecia, para que ele não mais falasse a palavra de Deus. Então Jeremias, nesse trecho que nós lemos, ele vivia a luta, como ele diz aqui: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor, dizendo: denunciai-o, denunciemo-lo. Ou seja, Jeremias coloca aqui como um desabafo a sua perseguição, a luta que ele estava vivendo. Porém, Jeremias era um homem de muita fé, de muita confiança em Deus. Apesar de tanta perseguição que ele estava passando, apesar de tanta tribulação que ele estava vivendo, Jeremias disse uma frase muito importante no texto que nós acabamos de meditar: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Então Jeremias, apesar da luta, da tribulação, ele sabia: não estou sozinho, não sou atribulado sozinho, não sou perseguido sozinho, porque Deus está do meu lado como um forte guerreiro. E é interessante que existe um trecho da carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, em que o apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerá a perseguição. Irmãos e irmãs, não tem como separar a vivência cristã, o testemunho da fé cristã, da perseguição, da luta, da tribulação. Por quê? O nosso mestre Jesus foi perseguido, o nosso mestre Jesus foi flagelado, o nosso mestre Jesus foi crucificado. E a palavra discípulo quer dizer aquele que coloca os pés nas mesmas pegadas do mestre. Se Jesus foi perseguido, se Jesus foi atribulado, se Jesus sofreu, o que dirá daqueles que são os seguidores de Jesus e colocam as pegadas nos mesmos passos do mestre? E Jesus vai dizer em outro texto: o discípulo não é superior ao mestre, ou o discípulo é igual ao mestre ou inferior ao mestre. Por quê? O discípulo é chamado a pisar nas mesmas pegadas do seu mestre. Vai dizer o apóstolo João, em uma das suas cartas também: eis a arma que vence o mundo, a nossa fé. E Jeremias soube usar muito bem essa arma, a fé em Deus, a confiança em Deus. Apesar das lutas, das tribulações, das perseguições, Jeremias não perdia a esperança e ele guardava a sua fé em Deus. E quando vamos para o Salmo responsorial, se nós pudéssemos resumir a oração de Jeremias, seria o refrão do Salmo que nós cantamos hoje, em que o refrão diz assim: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Esse salmo é a oração do atribulado, esse salmo é a oração do perseguido. Oxalá hoje cada um de nós pudéssemos na nossa casa depois rezar um trecho desse salmo que nós ouvimos cantado aqui nessa liturgia de hoje, para buscarmos o fortalecimento da nossa fé diante das lutas, das tribulações, dos desafios que a vida tem colocado para nós. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Então, nós devemos buscar essa confiança e essa dependência de Deus no momento difícil de luta, de tribulação, de dificuldades. Nós vemos, no Evangelho de hoje, Jesus dizendo a mesma coisa que Jeremias estava dizendo, Jesus dizendo: não tenham medo dos homens, não tenham medo daqueles que querem silenciar o testemunho da fé cristã de vocês.
Não tenham medo daqueles que ridicularizam vocês porque vocês dizem que acreditam em Deus, porque vocês acreditam em Jesus Cristo. Aqueles que gostam de rotular vocês assim: vocês estão indo na igreja ainda? Vocês ainda estão indo na missa, na celebração, ouvir a palavra de Deus? Mas então, aqueles que querem nos rotular, né? Você é careta, você é carola, que planeta você vive que você está indo na igreja ainda, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Nós escutamos essa linguagem no mundo. Só que o Evangelho de Jesus hoje está dizendo para nós: não tenhais medo dos homens. Aquilo que está escondido vai ser proclamado. Aquilo que está sendo dito aos pés do ouvido vai ser colocado sobre os telhados. Por isso vai dizer o texto de hoje do Evangelho, que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós não devemos ter medo, porque pelo contrário, nós devemos temer aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Isso quer dizer o quê? Que o nosso temor tem que ser o temor de Deus e não o temor dos homens, que não querem obedecer e seguir os ensinamentos do Evangelho. Então, diante dessa realidade, nós vamos ver que na história da igreja, nós tivemos muitas pessoas que lutaram. Nós tivemos muitas pessoas que passaram de uma forma muito difícil, como a que Jesus viveu e passou. Veja bem, no próximo domingo vai celebrar a memória de São Pedro e São Paulo. Quem foi São Pedro, o primeiro Papa? Alguém que foi crucificado de ponta cabeça, seguindo o mesmo caminho de Jesus. Quem foi o apóstolo Paulo? Alguém que deu a vida tendo seu pescoço decepado pela espada em Roma? Ou seja, abraçaram o martírio, sofreram a perseguição, a luta, porque defenderam o Evangelho de Jesus. E só nós vamos ver na história da igreja quantos santos passaram pela perseguição, passaram pelo ataque. Quando olhamos para a vida de São Padre Pio, o único padre estigmatizado da igreja, tinha as mesmas chagas de Jesus no seu corpo. Padre Pio foi perseguido, ele ficou 10 anos sem poder celebrar a missa publicamente, mais de 10 anos até, porque ele enfrentou a defesa da verdade, da fé. Quando nós olhamos também quantos mártires a igreja teve, o diácono São Lourenço, por defender a verdade, foi martirizado em Roma. Nós vemos quantos cristãos, porque diziam que acreditavam em Jesus, eram devorados pelos leões no Coliseu em Roma. Havia grande perseguição na igreja primitiva, porque aqueles tinham coragem de testemunhar a fé, a verdade. Aqui no Brasil nós vemos o episódio que nós vivemos com a irmã Dora Otistang, que foi assassinada vilmente no estado do Pará, por defender a população que vivia da colheita da selva amazônica. Nós vemos lá no El Salvador, Dom Oscar Romero, um bispo que estava defendendo o povo pobre e humilde que estava sendo oprimido por uma ditadura terrível. Ele celebrando a missa, recebeu um tiro no peito dentro da igreja. Ele dando a vida por causa do Evangelho, ele dando a vida por causa do testemunho da fé em Cristo. E aí nós lemos no Evangelho de hoje: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma vai para Deus, testemunhando a sua fé em Cristo. Por isso, nós não devemos nos intimidar, nós não devemos ter medo. E aqui o Evangelho de Jesus trata muito bem essa palavra: não tenhais medo, não tenhais medo. Teve um santo uma vez, um santo da igreja, que ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu que ele estava visitando o inferno. Que visita difícil de se fazer, né? Mas no sonho dele, ele estava visitando o inferno. E quando ele chegou lá no inferno, ele viu no canto de uma sala um instrumento grande de madeira, interligado por vários pedaços de couro, por várias tiras de couro. E aí o santo pergunta para o diabo: que instrumento é esse? Era um instrumento desgastado já, surrado de tanto uso. E aí o demônio responde para ele: esse instrumento se chama medo.
Esse é o maior instrumento que eu gosto de usar contra os filhos de Deus. Que quando os filhos de Deus estão tomados pelo medo, eles não são capazes de testemunhar a sua fé. Eles não são capazes de irem até Jesus e se entregarem para Ele. Então eu coloco medo, eu coloco insegurança no coração deles, para que eles não se aproximem de Deus. Porque a pessoa com medo, ela não tem coragem de testemunhar a sua fé, ela fica paralisada e insegura. E o Evangelho de hoje vai dizer, que se nós, que somos muito mais importantes do que os pardais, nós que temos até o fio da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça contados, nós valemos muito mais do que os pardais. Nós valemos muito mais do que qualquer coisa no sentido material. Deus jamais nos desamparará. Por isso que o Evangelho também vai dizer: aquele que me testemunhar diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Então nós temos que ver verdadeiramente isso. Cada vez que nós dermos testemunho de Cristo diante das pessoas, Deus dará testemunho a nosso favor no dia do julgamento final. Ou, se eu não der testemunho, ficar com vergonha de dar esse testemunho, Deus se envergonhará de dar testemunho a nosso favor. E a igreja, irmãos, sempre trabalhou contra a corrente. E ser cristão é viver uma vida contra a corrente. E a igreja, por sempre caminhar contra a corrente, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi ameaçada. Cada vez que a igreja, por exemplo, se coloca contra o aborto, contra a aprovação de leis que venham autorizar o aborto no Brasil, a igreja é perseguida, é chamada de retrógrada, de atrasada. Ou cada vez que querem aprovar uma lei que possa permitir a eutanásia, tirar a vida das pessoas antes da morte natural, que estão já em estado terminal, a igreja é contra, a igreja não apoia. Ou até mesmo quando a igreja se coloca contra colocar as mãos em armas para tirar a vida das pessoas, a igreja é contra, a igreja não aprova. Tem uma frase de São Tomás de Aquino que ele diz assim: tudo aquilo que se coloca contra a vida humana, se coloca contra Deus. Porque a vida humana é imagem e semelhança de Deus, e jamais a igreja vai aprovar leis que venham a denegrir e a atacar a vida humana. Jamais a igreja será a favor a isso. E muitos acabaram sendo perseguidos, ridicularizados por causa disso. Por isso Jesus disse: se vocês derem testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho diante de vocês, diante do Pai que está nos céus. É o grande desafio que nós temos hoje na vida cristã, é caminhar contra a corrente, caminhar contra a mentalidade das redes sociais, dos influencers, dos youtubers da vida, que querem alienar a nossa cabeça com valores contrários ao Evangelho. É ter a coragem de testemunhar, é ter a coragem de ser sal da terra e luz do mundo, testemunhar a nossa fé, assim como os primeiros cristãos testemunharam, sem medo, com coragem, com ousadia, e como diz até um texto evangélico do grego, parresia, com coragem, com ousadia e com determinação. Agora, pode vir a tribulação? Pode vir a perseguição por causa disso? Pode, né? Se você está vivendo a sua fé, está praticando o seu conhecimento em Cristo Jesus, mas você não está sendo atribulado, você não está sendo perseguido, você não está passando por tribulações na sua vida, alguma coisa está errada. Porque se nós vivemos a fé e testemunhamos a fé e enfrentamos ventos contrários, nós estamos de fato incomodando alguém, porque estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Paulina, a Madre Paulina, a primeira santa brasileira, ela dizia assim: perseverar com fé sempre, ainda que venham ventos contrários. Por isso, no meio da tua luta, no meio da tua tribulação, no meio dos desafios que você está vivendo, não é hora de desanimar, mas é hora de renovar a fé e testemunhar cada vez mais a sua fé em Jesus Cristo,
para podermos dizer, como Jeremias disse na primeira leitura: eu sei que o Senhor, o grande guerreiro, Ele está do meu lado, não me abandona e me acompanha. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você entrou nessa igreja atribulado, fragilizado, cheio de fraqueza e talvez até meio abalado emocionalmente, você veio no lugar certo, porque você vai sair daqui hoje cheio da força de Cristo, cheio da fé de Cristo, alimentado e alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia. Não tenha medo, levanta a tua cabeça, porque o Senhor, o forte guerreiro, está do teu lado na tua batalha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja